Azul Notícias, seu canal de informações. Bota o parse. Agora, 8h09, bom dia, começando mais um bloco da entrevista do dia. Hoje, quarta-feira, estamos recebendo aqui novamente a nossa querida advogada Tatiane Lantier Portes, ela que veio conversar com a gente e trazer muitas informações importantes a respeito sobre direito previdenciário. Primeiramente, bom dia, Tatiane, seja bem-vinda. Bom dia, Veridiane, bom dia, São Mateus, agora num estúdio novo, eu não conhecia esse daqui. Estamos se modernizando aqui, não, né? Ficou bacana, né? Estamos ficando chique agora. Outro nível, outro né? Nível. Lembrando, né, Tatiane, que a nossa conversa está sendo transmitida em forma de live. Também o pessoal pode acompanhar no nosso canal no Facebook. Mais tarde será postado também no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode participar mandando suas mensagens também aqui no 98804-2851. Tem alguma dúvida sobre direito previdenciário? Manda aqui pra gente que a advogada vai estar disponível, né, para esclarecer as suas dúvidas. E para começar, a gente recebeu durante, então, a sua última visita, aqui a nossa última entrevista, várias perguntas e o pessoal tem muitas dúvidas, a respeito do direito previdenciário. Qual que é a importância do direito previdenciário? Que as pessoas sempre falam assim, mas por que tem alguém que é especialista só nisso, só nesse direito previdenciário? Tem muita coisa para falar sobre isso, né? Nossa, é enorme, enorme. Mas que bacana essa pergunta. Por quê? Porque as pessoas não têm noção do que é direito previdenciário, né? Previdenciário cuida da previdência. Previdência é tudo que é relacionado com benefícios do INSS ou benefícios desses regimes próprios. Por exemplo, quem trabalha na iniciativa privada recolhe para o INSS. Quem trabalha no serviço público recolhe para o fundo municipal ou, às vezes, para o INSS, e dependendo da situação no sistema público, existem regras próprias que são diferentes das regras do INSS. A Previdência cuida de aposentadoria, de benefícios por incapacidade, de auxílio reclusão, salário maternidade, serviços prestados pela própria Previdência, como reabilitação profissional, uma série de situações ligadas a necessidades de retirada do mercado do trabalho, seja ela de forma temporária ou seja ela de forma definitiva. Por quê? Porque já trabalhou a vida inteira, já cumpriu as regras para poder se aposentar, né? O que é a palavra se aposentar? É se retirar de um local e ir para os seus aposentos, ou seja, significa ir descansar. Hoje não acontece mais isso, Sim. né? Nós sabemos que as pessoas se aposentam e continuam trabalhando. Mas a ideia da aposentadoria ou dos benefícios, sejam eles previdenciários ou assistenciais, é proporcionar a pessoa ter uma renda em um momento em que ela não possa ter renda ou num momento em que ela cumpriu os requisitos, que não há necessidade mais de trabalhar e possa agora viver da renda, usufruir do tempo trabalhado. Então, o direito previdenciário cuida disso tudo. Por que está tão especializado? Porque o direito previdenciário, não sei se felizmente ou infelizmente, é um direito que é muito dinâmico. Nós temos, quando eu falo quase que diariamente, eu não estou falando de forma figurada, não estou brincando, quase todos os dias nós temos novas normativas. E um advogado previdenciário, ele tem que estar muito, muito atualizado, sejam com as normativas expedidas pelo governo, sejam pelas decisões judiciais, que são inúmeras, de forma diferente, conforme o tribunal. O advogado previdenciário, ele tem que estar muito atualizado com a forma de advogar. Não dá para você sair de uma faculdade hoje, como acontece muito, e dizer assim, eu sou advogado clínico geral, que eles chamam, né? Eu faço de tudo um pouco. Hoje não dá mais para ser. Hoje nós temos que escolher um ramo da advocacia e nos dedicarmos, e quando eu falo, não é uma dedicação simples, é uma dedicação de estudo pesado, diário, constante, contínuo, para que a gente possa sempre dar a melhor estratégia para o cliente.
Ah, mas eu recolhi para o INSS, então o INSS é obrigado a dar minha aposentadoria, ou eu estou doente, né? O INSS é obrigado a me afastar do trabalho. Seria, mas o INSS nem sempre cumpre. Nem sempre o INSS está alinhado com o que a justiça diz. Ou nem sempre a justiça está alinhada com as regras que têm que ser seguidas pelo INSS. Então, o advogado, além de conhecer as leis, as decisões, entender da estratégia, ele tem que saber se neste problema é melhor eu ficar discutindo com o INSS a maior quantidade de tempo possível para que eu tenha uma resposta positiva, ou se não, isso eu sei que o INSS não vai me dar nunca, então eu tenho que discutir na justiça porque a justiça é melhor. Por isso que o advogado tem que ser especializado. Porque se ele não conhecer todas essas regras, esses detalhes da lei, esses detalhes de julgamento, ele não vai conseguir fazer um bom serviço. Ah, mas qualquer um pode fazer se ler a lei? Pode. Você pode pegar os documentos, Veridiane, de um cliente e levar lá no INSS e dizer, tá aqui, tá aposentadoria, dê aposentadoria. O INSS vai dizer sim ou não. Você só não vai saber o que fazer depois. Você só não vai saber como que você tem que fazer nesse começo. Porque tem vários procedimentos, tem várias, muitos procedimentos e muitas regras. Né? Hoje o INSS, ele segue um processo exatamente como é na justiça. Então, se eu não conhecer de processo, se eu não conhecer exatamente o que uma instrução normativa fala, o que as portarias falam, e a instrução normativa do INSS é um livro desse tamanho assim, né? Tem 600 e poucos artigos e a gente tem que conhecer. E se tem que conhecer, quase de cor. Você tem que saber que quando eu estiver falando de trabalhador rural, quais são os documentos que o INSS aceita e quais não são, e por que que aceita e por que que não aceita. Quando eu falo de um trabalhador em atividade especial, o INSS me explica exatamente o que eu tenho que provar para ele para que eu possa contar mais tempo de trabalho, né? Então, tem que ter esse conhecimento. A pessoa pode fazer sozinha? Pode. Hoje o portal GovBR, que está o meu INSS lá dentro, que é da pessoa, né? A pessoa quando vai me contratar, ela me franqueia a sua senha, eu analiso. Claro que eu tenho o meu sistema com o INSS enquanto advogada para trabalhar, mas eu posso trabalhar na senha do cliente também. Então o cliente pode fazer tudo sozinho. Todo mundo pode fazer tudo sozinho, diferente de ir para a justiça, né? Para ir para a justiça eu tenho que sempre ter um advogado, normalmente. Mas no INSS não. Nesses casos a pessoa pode ser. Só que se daí eu quiser ir lá, eu posso sozinho. Então. Você pode fazer sozinha. Entendi. Você pode fazer sozinha. A única coisa é que você talvez não vai saber fazer da melhor forma, de maneira a garantir o teu benefício. Mas pode. Todo mundo. Qualquer um pode fazer. Qualquer um. E tem vários casos desse, né? Inclusive, uma pessoa mandou aqui uma mensagem pra gente. Ele colocou o seguinte: fiz o meu pedido de aposentadoria em 2017. Foi negado por falta de tempo. Aí, em 2022, entrei com um advogado e deu certo. Recebi desde 2017, mas só veio 51 mil reais, eram 60 meses. Tá certo esse valor que veio? Não tenho a menor ideia. Não tenho como saber. Tem várias coisas a avaliar, né? Como é que eu vou saber se tá certo ou não? Primeiro, eu não sei qual que é o valor do benefício dele. Eu não sei quantos meses estão sendo pagos. Eu não sei quando que foi implantado o benefício. Então, eu não sei qual é o benefício, né? Porque dependendo de cada benefício tem uma regra de também. cálculo. Então, eu não sei dizer. Eu não sei se o advogado dele optou ir para juizado federal, em que a pessoa recebe mais rápido, mas tem uma limitação de valor. Então, eu tenho uma série de coisas que eu preciso analisar para saber se efetivamente está correto. Mas vamos pensar, 2017, 2018, 19, 20 e 21. São 4 anos, benefício mínimo. 2017, eu acho que o salário mínimo devia ser uns R$900, uma coisa assim, né? Em 2022 ele ganhou. Ele ganhou 22, mas então, o benefício dele, então... possivelmente, foi pago retroativo de 2017. Sim. Outro detalhe, também não sei se foi 2017 ou se foi depois. Então, eu tenho que saber a quantidade de anos que ele está recebendo para saber se o valor dele está correto. Mas, assim, veja que o benefício foi negado em 2017. Pode ser que lá em 2017 ele tivesse tempo, sim, e o INSS não tenha analisado corretamente. E depois, na justiça, eles discutiram todos esses anos.
Pode ser que em 2017, efetivamente, ele não tinha tempo suficiente e ele só fechou em 2022. Mas se ele só fechou em 2022, ele teria que ter feito um novo requerimento no INSS e depois discutido na Justiça. Outra pessoa mandou o seguinte: como que eu posso solicitar aposentadoria por tempo de contribuição? Essa é uma pergunta bem recorrente, sempre vem aqui, mas são dúvidas que realmente sempre surgem, né? Bom, eu não sei exatamente o que ele quer saber. Se ele quer saber como que faz, é só entrar no sistema do INSS e fazer o requerimento. Junta os documentos que o INSS pede, né? Lá pelo meu INSS e faz o requerimento. A forma tem que conhecer quais são os documentos que ele tem que comprovar. Eu não sei qual que é a atividade dele, né? Se ele é empregado, se ele é trabalhador rural, se ele é contribuinte individual, se ele é MEI. A gente tem que analisar qual que é a atividade da pessoa, quais são os documentos, mas com os documentos em mãos, ou não, porque o INSS tem uma contagem dele lá também, né? Faz o requerimento diretamente no portal do meu INSS. Outra pessoa colocou o seguinte: como que funciona o processo de concessão de pensão por morte? A pessoa falou que ela já é aposentada. Bom, em primeiro lugar, ela precisa ser dependente da pessoa que faleceu, né? Ou se ela, não sei se ela quer requerer uma pensão por morte ou se ela quer pensar nos seus futuros dependentes, né? Pensão por morte. Pensão por morte existem requisitos. Quem nos escuta falar aqui na rádio já há 2 anos, eu sempre uso o sistema. Tem que ter qualidade de segurado, ou seja, tem que ser sócio do INSS. Eu sempre lembro do sócio lá da piscina. Da piscina, né? Tem que estar podendo nadar na piscina, ainda que não esteja pagando, né? Ou seja, tem que ter qualidade de segurado, tem que estar ou no período de graça, né? Dentro dessa situação, tem que ter um tempo mínimo de contribuição e a pessoa que vai requerer, ela tem que ter qualidade de dependente. Quem que são os dependentes para pensão por morte? No INSS, os dependentes eles são divididos em classe. A primeira classe, que é o cônjuge, né? O cônjuge, companheiro, filho menor ou filho maior incapaz, essas pessoas não precisam comprovar dependência econômica. A dependência econômica ela é presumida. Então, eu vou lá no INSS e provo que eu era casada com o senhor João, né? Comprovei que eu era a esposa da pessoa e que essa pessoa, ela tinha qualidade de segurado, tinha direito de deixar uma pensão, o INSS vai conceder. Eu comprovo que eu era filho do João, mesma coisa. Certo? Eu comprovo que eu era companheira, mesma coisa. Eu comprovo que eu sou maior de idade e incapaz, ou seja, eu tenho uma deficiência, eu sou interditado, enfim, tem direito a receber. A segunda classe, que é dos ascendentes, ou seja, os pais precisam comprovar dependência econômica. Então, o João faleceu, não era casado, não tinha filhos e morava com os pais. E ele era responsável pelas despesas da casa dos pais. Esses pais vão comprovar que eles eram dependentes, vão ter direito. João faleceu, não era casado, não tinha filho, não morava com os pais, não tinha nenhuma relação econômica de auxílio para os pais. Esses pais não terão direito. Tá? Mesma coisa para os irmãos. Muito bem. Outra pergunta bem recorrente aqui, que eu acho bem bacana também a gente frisar, e a Tatiana explica muito bem, qual é a diferença entre a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Porque todo mundo fica assim, mas eu já contribuí o tempo suficiente, eu já posso me aposentar? Porque eu já tenho a idade. E tem todo um cálculo, tem todo, né, uma junção ali, às vezes você já passou da idade, já passou do tempo de contribuição, mas não chegou à idade, e a idade é extremamente importante nesse caso, né? Sim. Então vamos separar, vamos começar pela idade, que é mais fácil. Idade, eu tenho que ter uma idade mínima para poder me aposentar. Certo? Para as mulheres, hoje, 62 anos, para os homens, 65 anos. Mas não basta ter idade. Rural é diferente, né? Rural é diferente, tá? Isso é para o trabalhador urbano. Bem lembrado. Não deu tempo ainda de eu chegar. Não basta eu ter a idade. Eu tenho que ter um tempo mínimo de contribuição, que é 15 anos de contribuição, 180 meses de carência.
tá? Eu coloco bem separado 15 anos e 180 meses, porque a forma de carência, ela pode ser diferente da contagem de tempo, certo? Vou dar um exemplo. Eu resolvo recolher como contribuinte individual, autônomo. Então, eu compro o meu carnê, né? Ou eu imito a minha guia lá no portal do INSS e vou fazer o pagamento. O contribuinte individual, ele tem que obrigatoriamente recolher a sua contribuição até o dia 15 de cada mês. Então, eu resolvi recolher como autônomo e eu começo a pagar. Só que eu paguei a minha primeira contribuição no dia 16. Eu paguei a segunda no dia 20. Eu paguei a terceira no dia 25. E daí passou um ano e eu só paguei no dia 15 depois de um ano. Este ano que eu paguei não será contado para carência, ele será contado para tempo. Então, a pessoa lá chegou com 16 anos de contribuição, segundo as contas dele, né? E vai lá e pede aposentadoria porque chegou a idade. E aí o INSS diz, não, você não tem tempo. Como que eu não tenho tempo se eu tenho 16 anos? E o INSS diz que eu só tenho 14. Por quê? Porque o senhor não pagou a sua primeira contribuição em dia. Então, aposentadoria por idade tem que ter idade e um tempo mínimo. Aposentadoria por tempo de contribuição. Desde 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais. Nós só temos aposentadoria por idade. Ah, mas tem gente se aposentando com aposentadoria por tempo de contribuição. Sim, porque essas pessoas entraram no sistema do INSS antes de 2019 e em 2019 foram criadas regras de transição para as pessoas que estavam contribuindo e que iriam se aposentar por tempo de contribuição. Para as mulheres, exigia-se 30 anos de contribuição e não se falava em idade. Para os homens, 35 anos de contribuição, sem idade mínima também. Quando veio a reforma, caiu isso por terra. Quem tinha 35 anos aposentou, quem tinha 30 anos aposentou. Quem não tinha, vamos ver quanto tempo falta para fechar este período. E aí, contando quanto tempo que faltava para fechar os 30 ou os 35 anos, foram estabelecidas regras de transição. Então, tinha a regra do 50% do tempo que faltava, regra do 100% que faltava, regra da aposentadoria por pontos, regra de tempo de contribuição mais idade. Então, são várias regras que a gente tem que ir encaixando. Para o tempo de contribuição de quem está na transição, ninguém vai se aposentar com 35 ou 30. Eles vão se aposentar ou com 32, ou com 34, ou com 35,5, depende. Então, esta é a diferença. Antes tinha que ter um tempo, né, cheio de contribuição. E hoje não precisa mais. Hoje eu preciso ter, independente do tempo de contribuição que eu tenha, né, eu vou aposentar, teoricamente, a aposentadoria por idade. Então, tem várias pessoas que ainda estão no meio do caminho que vão conseguir se aposentar antes de fechar a idade mínima, né, de 62 ou 65. Uma pessoa, inclusive, colocou assim, olha, eu tenho carteira assinada desde 2012, eu entro nessa regra? Provavelmente não, né? 2012, 2024, você só tem 12 anos de contribuição, então você vai se aposentar por idade. Provavelmente por idade. Ah, mas então não vale a pena eu ter 30 anos de contribuição, 35? Vale, por quê? Porque o cálculo da aposentadoria leva em consideração os anos trabalhados. Então, para cada ano trabalhado que exceda os 15, ou os 20 para os homens, né? Porque daí a regra de cálculo modifica, acresce-se 2% no valor da aposentadoria. Então, significa dizer que uma pessoa, estou falando de alguém que ganhe mais do que um salário mínimo, porque o benefício previdenciário, ele não é nunca menor do que um salário mínimo, nem maior que o teto da Previdência, né, que hoje é 7.786, certo? Mas, então, por exemplo, uma pessoa que ganhou a vida inteira mais que um salário mínimo, vamos falar até uma pessoa que ganhou a vida inteira no teto, né? Então, teria uma aposentadoria de 7 mil. Não. Se ela tem só 15 anos de contribuição, ela vai ter 60% de 7 mil.
Se ela tiver 18 anos de contribuição, ela vai ter 70% de 7 mil, até chegar 100%. Então, quanto mais anos de contribuição, é que vai aumentar o valor da aposentadoria da pessoa. Então, é importante, sim, ter a maior quantidade de anos para que possa ter uma aposentadoria cheia. Isso significa dizer que no Brasil, parece-me que somente 5% das pessoas que contribuem no teto conseguem receber teto. Ninguém recebe teto. É bem difícil Ninguém. mesmo. É muito difícil. Mas é muito bom quando chega muito próximo do teto, porque nós temos muitas pessoas que estão muito próximas. Mas eu confesso que eu nunca peguei um cliente que tivesse fechado teto 100%, que tivesse ali 7,786,60 centavos. Nunca. Tem assim, 7,300, 7,200, mas nunca teto. Então é bem difícil mesmo. Uma pessoa, inclusive, colocou aqui o seguinte: bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta para advogada. Quem trabalha há anos na área rural e for trabalhar com carteira assinada, perde o direito de se aposentar rural? Eu tenho 45 anos e desde os 12 anos eu trabalho na roça. Se for para a cidade, vai se aposentar de forma híbrida. O que significa isso? Significa que vai poder utilizar provavelmente o tempo de atividade rural e somar com o tempo de atividade urbana, certo? Mas daí, se for uma mulher, aos 62 anos de idade. Se for um homem, aos 65. O rural se aposenta a mulher 55 e o homem com 60. Mas diferente da aposentadoria urbana, em que eu não preciso estar trabalhando quando eu peço o meu benefício, certo? Então eu posso ter trabalhado, ter 15 anos de contribuição lá em 1990. E depois eu nunca mais contribuí. E chegou agora em 2022, nossa, tô 2 anos atrasada. Chegou agora em 2024, completei 62 anos de idade e vou pedir minha aposentadoria por idade e eu vou receber. Por quê? Porque eu não preciso ter qualidade de segurado para pedir aposentadoria urbana, né? Mas para o rural eu tenho a obrigatoriedade de estar na atividade rural e comprovar os 180 meses de forma retroativa. Completou a idade, eu tenho que comprovar que eu trabalhei os últimos 15 anos. Então, é isso que é importante na atividade rural, é comprovar os últimos 15 anos. Ah, mas tem gente que usa para contar tempo quando era criança. Por quê? Porque está aposentando por tempo de contribuição e numa atividade urbana. Olha só, vamos na última pergunta, que tem várias perguntas que chegaram, mas infelizmente a gente não vai conseguir responder todas. Bom dia, tudo bem? Meu pai tem insuficiência cardíaca, não pode trabalhar e fazer força, mas foi reprovado na perícia 2 vezes. O que ele deve fazer? Vai fazer ou recurso ou vai judicializar. Tem que comprovar que a perícia do INSS estava errada, certo? E se submeter a uma nova perícia ou na justiça para que possa ser ou concedido o benefício ou restabelecido. Enfim, tem que comprovar essa incapacidade laboral. Muito bem, tem um pessoal pedindo aqui já o contato da Tatiane, então eu já deixo aqui para ela fazer as considerações finais dela, e em especial já passar o contato. Lembrando que o pessoal que a gente não conseguiu responder as perguntas aqui que mandaram no nosso WhatsApp, pode então mandar também sua mensagem lá no link, né, da nossa live, então no Facebook, que mais tarde a gente passa lá para a Tatiane, ela dá sempre uma ajuda ali, um auxílio para todo mundo que mandar suas perguntas e dúvidas lá também. Verdade, eu sempre respondo, lembro que eu respondo de forma genérica, da mesma maneira que eu converso aqui. Por quê? Porque eu não consigo, primeiro que eu não posso, né, dar consultoria sem analisar a situação da pessoa, porque daí a partir de consultoria já é trabalho, né, ali é a título de informação geral. Meu contato, meu escritório é em Curitiba, mas a gente atende, né, hoje o mundo inteiro, não é mais, né, não precisa vir no escritório, porque nós temos atendimento online, enfim. O WhatsApp do escritório é 41 30 33 2801 e pode mandar as perguntas no Facebook que eu respondo depois. Não hoje, né? Às vezes a gente passa 1, 2 dias, mas eu sempre dou uma passadinha lá e respondo. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Lembrando que estará aqui novamente em setembro com a gente novamente, setembro, né? Eu pulei julho, mas setembro eu tô de volta. Deu umas fériasinhas ali. A gente encerra por aqui, então, mais um Cultura Sul Notícias. Lembrando que o Elias volta de hora em hora no Giro da Cultura e eu volto também em edição extraordinária aqui no Cultura Sul. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, a gente está de volta. Um abraço a todos e até mais.